Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, mais uma vez, Senhor Jesus, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, Senhor Jesus, de estarmos aqui reunidos para bendizer, exaltar, glorificar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus, nesta noite, através da Tua palavra, pela pregação do Teu Evangelho. Senhor Jesus, estou aqui como um instrumento, como um canal, Senhor Jesus, e que o Senhor possa me usar, Senhor Jesus. Que a palavra venha sair com graça, com verdade, com autoridade, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Jesus. Que bom estarmos aqui, né, irmãos? É maravilhoso estarmos reunidos. E ainda mais maravilhoso estarmos aqui dia de terça-feira, né, irmãos? Porque exige muito esforço, exige muita perseverança para nós orarmos, para nós buscarmos ao Senhor Jesus Cristo. Porque não é da nossa natureza humana buscar as coisas que são de cima, buscar as coisas espirituais, não é da nossa vontade humana, né? Vamos abrir no Evangelho de Lucas, irmãos. Lucas 16, versículo 16. Amém? Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo o homem usa força para entrar nele. Então, irmãos, desde que Jesus pregou o Evangelho, anunciou o reino de Deus, agora é papel do homem empregar força para entrar no reino de Deus. Jesus, ele veio para nós e para nos salvar, e ele abriu a porta, irmãos, a porta da salvação. Porque diante de nós, irmãos, antes de Jesus, existia uma única porta que nos levava para a condenação, que nos levava para a morte. Aí Jesus veio e nos deu uma nova oportunidade. Ele nos estendeu as suas mãos. Ele nos deu a oportunidade de nós sermos salvos. Mas aí, irmãos, Jesus abriu essa porta, e agora nós, irmãos, é papel do homem perseverar para entrar e continuar dentro dessa porta. É empregar força, é lutar, é combater, sem desistir, sem desanimar, sem olhar para trás, sem se esfriar, sem se apostatar da fé. Então é papel nosso, irmãos, empregarmos força. Em Mateus 11 vai dizer que o homem se faz violência, o homem luta para entrar no reino dos céus. Não foi assim, irmãos? Foi assim para mim. Quando eu conheci a Jesus, eu tive que empregar força. Força para deixar os pecados. Força para deixar a velha vida, amigos, lugares que eu frequentava. Então exigiu força
Para uns pode ser mais fácil, para outros difícil, mas exige força, exige perseverança. Porque não adianta Deus abrir essa porta para a gente e a gente continuar na velha vida. Não é, irmãos? Não adianta Deus dar essa oportunidade para a gente e a gente escolher ficar nos pecados, ficar na velha vida, na vã maneira de viver, como a palavra nos ensina, que Ele nos resgatou. Então é necessário, irmãos, nessa nossa jornada, nessa nossa carreira, a perseverança, o esforço, a dedicação, o comprometimento com a palavra, com Jesus. Volta um pouquinho, irmãos. Lucas 6, um pouquinho para trás aí. Participei de uma palestra hoje da empresa sobre educação financeira. Aí a palestrante trouxe um assunto lá sobre psicologia e então era educação financeira. Aí ela falou sobre a psicologia envolvendo a educação financeira, envolvendo finanças, dinheiro. Aí ela falou que para o homem, né, para nós, pensar no futuro, né, para guardar o dinheiro, era contrário à natureza humana. Era contrário à natureza humana. Então veja, irmãos, que já algumas coisas que a gente faz nesse mundo, já é difícil a gente empregar força. Eu falo por mim, né? Agora que eu estou me cuidando, agora que eu fui fazer óculos, agora que eu fui fazer check-up, ver como é que está a minha saúde, porque é importante, né, irmãos? A gente saber como está a nossa saúde, para eu estar aqui hoje em pé, para o irmão estar aí hoje. Aí eu vejo o quão foi necessário eu fazer esforço, o quão foi necessário a minha esposa insistir para que eu fosse lá e fizesse os exames, passasse nas consultas. Então, irmãos, já é difícil a gente se preocupar com algumas coisas, empregar força para algumas coisas. Imagine para Deus, que a carne não se importa com essas coisas, que a carne não vai estar nem a mínima para isso. Então, irmãos, existe um poder maligno, irmãos, da carne, do diabo, da nossa natureza humana, para que a gente não venha se importar com as coisas de Deus, com as coisas de cima. E quando eu estava começando, irmãos, quando eu estava começando no Evangelho, uma das coisas que me deu mais força é ver que realmente existe esse poder. Porque, irmãos, se você for parar para meditar, o quão difícil é orar, o quão difícil é estar aqui, o quão difícil é ler a palavra. Aí você pensa, não existe algo que luta contra Deus, luta contra as coisas de Deus? Existe algo, existe um poder, e isso me deu mais força. Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? A qualquer que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não a pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha.
O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a rocha, sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu e foi completa a sua destruição. Aqui está diferente, né, irmãos? Mas amém. Mas, irmãos, vamos atentar aqui, versículo 48. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Aí eu pergunto para os irmãos, é fácil, ô irmão Gugu, é fácil fazer lá o baldrame lá, os alicerces? É fácil cavar aquilo lá, irmão? Não é fácil, né? Irmão que mexe com obra, não é fácil. Exige o que, irmãos? Exige o que, irmão? Força. Existe perseverança, né? Se você desse a primeira machadada lá e desistisse, você ia construir, irmão, a casa? Não ia. Então, irmãos, a nossa vida espiritual é assim. A nossa vida espiritual é dessa forma. A gente tem que se esforçar, cavar, para que a nossa casa esteja realmente sobre a rocha. Sobre a rocha. Porque se não exigir esforço, irmão, e nós construímos de qualquer jeito, é alicerce, irmão, que fala? Como é? É baldrame, né? Fala aí, irmão. Viga baldrame. É isso? Se nós construímos sem isso, irmãos, vai bater o vento, daqui a uns anos vai rachar e vai desabar. Como a gente vê alguns vídeos aí de algumas casas caindo. Porque não tem estrutura. Não foi, ali não foi aplicado a dedicação, né, a perseverança, a paciência, o esforço ali para construir aquela casa. Os irmãos estão entendendo? Então exige esforço da nossa parte para continuarmos dentro desta porta, continuarmos buscando, porque não é fácil, irmãos. Eu digo para os irmãos, não é fácil. Então exige esforço, exige dedicação, perseverança. Algumas passagens Jesus fala, né? Quando ele manda os discípulos para a missão lá, fala que eles seriam odiados, mas aquele que perseverasse até o fim seria salvo. Em outra passagem ele fala também a mesma coisa, aquele que perseverar até o fim será salvo. É aquele que emprega força até o fim. Então exige força. E eu falo para os irmãos que é força mesmo, irmão. O pastor William, os irmãos que frequentam a academia, é fácil? É fácil acordar cedo? Quem vai cedo aí? O pastor William vai cedo. É fácil, irmão? É terrível. Eu vi um vídeo lá, a pessoa fazendo exercício, irmãos. Aí na cabeça dela não vou, mas ela estava lá, fazendo exercício. Não vou, não quero, mas ela estava lá fazendo exercício. Então veja, irmãos, às vezes a gente se dedica, né, se esforça tanto para essas coisas, não que seja errado, mas por que a gente não vai se esforçar para Deus? Se a gente já está fazendo uma coisa que a gente não quer. Eu não quero fazer academia, irmãos, mas eu vou precisar. Ano que vem. Eu vou precisar. Mas, irmãos, se a gente se dedica tanto para algumas coisas neste mundo, mas não que seja errado, irmãos, mas por que a gente não vai se esforçar para Deus? Por que a gente não vai ter essa dedicação para Deus? Porque a nossa carne vai dizer, não quero orar, mas você vai ter que ir lá e orar. Não quero ler, mas você vai ter que ir lá e ler, irmãos. Não quero ir para o culto, não quero ver o irmão, mas você tem que ir lá, cumprimentar o irmão, perdoar o irmão, amar o irmão, exige esforço. É você ir contrário à sua carne. É fazer violência contra a sua carne. Sua carne não vai querer, mas você vai lá. Então, irmãos, é esforço. Então eu digo para os irmãos, se os irmãos se dedicam mais assim,
emprega força para uma coisa que você não gosta, tem que olhar para as coisas de Deus. Às vezes eu vou fazer uma coisa, irmãos, eu jogo na balança assim, eu estou tendo a mesma dedicação para Deus. Isso é necessário da gente examinar, olhar para nós e falar se eu estou me dedicando mais para as coisas do mundo ou mais para as coisas de Deus. Porque a palavra fala lá que, né, na parábola das sementes, que tem aquele coração que é à beira do caminho, pedras, espinhos, e tudo ali, irmãos, é tudo envolvendo as coisas deste mundo, envolvendo a carne. Então, irmãos, nós não podemos deixar que, não é essa a pregação, né? Mas nós não podemos deixar que as coisas deste mundo, ela sufoque a palavra. Então, irmãos, não era nem essa, né, não tem a ver com a pregação, mas... Então, irmãos, exige esforço. Amém? Os irmãos entenderam? Então, a nossa carne vai dizer não, né? Então, exige... A palavra é essa, irmãos. A palavra é essa, esforço. Não tem outra palavra de hoje. A de hoje é essa. Empregar força, irmãos. Lutar contra a vontade e desejos da nossa carne. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus. Em nome de Jesus.